Boa tarde, pessoal. Como estão todos? Tudo bem? Pessoal, vamos fazer a dinâmica assim, ó. Eu vou começar as explanações, eu preparei os slides, e aí eu vou explanando, ok? Sobre a questão da competência 1 da redação do Enem. E aí, quem quiser se manifestar, no chat, coloca a tua dúvida para que eu vá respondendo, tá? Porque vai ficar uma dinâmica assim, vai ficar bem com a minha fala, né? Vocês vão me confirmar daqui a pouquinho se estão vendo os slides que eu preparei, e aí a gente vai conversar, né? O objetivo é que vocês também tirem as dúvidas de vocês. Mas como vai ficar bastante tempo a minha fala nas explanações dos slides, se ficar muito maçante, vocês podem me interromper, a gente pode quebrar um pouquinho. Mas, enfim, eu espero que vocês aproveitem, né? Que bom que vocês vieram. E aproveitem para tirar as dúvidas, porque você só tem a se sair muito bem nessa prova se vocês absorverem, então, esses conhecimentos, tá? Eu vou ver aqui o chat antes de começar, então, aqui o pessoal, alguns colegas deram boa tarde, ok, nenhuma dúvida, então, eu posso começar. Pessoal, é o seguinte, vocês estão vendo aí a página do meu computador, só me confirma essa questão aqui, ó, tá? Ah, então tá. A Paula me respondeu que sim aqui, ó. Eu vou... Se vocês estão enxergando, tudo bem, tá? Deixa eu voltar aqui, se alguém chegou, Gabriel. Ok, o Gabriel chegou. Então, posso começar? O que vocês acham, né? A minha intenção é ficar no máximo 1 hora, não quero fazer uma aula maçante, no máximo, se vocês quiserem, uns 10 minutinhos de conversa, ou de repente eu acabo um pouquinho antes também, não sei, vamos ver como é que vai ficar a dinâmica, mas o objetivo é ser bem sucinta, no sentido de que não fique maçante para vocês, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. A senhora aconselha anotar, prof? Sim, eu aconselho que vocês anotem, porque tem informações aqui que são novas, né? Já vou explicar para vocês qual é a dinâmica. É bem verdade que esse material vai ficar gravado, mas o ideal seria anotar sim, porque daí tu já tem o teu bloco de notas, quando tu for fazer a tua redação, tu já dá uma olhada na tua anotação para te fazer o teu texto, né? Ou até mesmo no computador, mas eu acho interessante você anotar, tá? Então, pega um caderno aí, vamos ver o que tem de pergunta aqui. Foi o Zibel que perguntou, o resto tudo ok. Ingrid chegou. Então, quem quiser me interromper, é só fazer uma notinha aí no chat. Pessoal, eu baseei a minha aula nesse material aqui, ó. Esse material aqui, vocês perceberam que faz alguns meses, nem isso, esse material aqui foi disponibilizado na rede, até o Gleison, que disponibilizou lá no grupo do terceiro MSIA, e ele é um material de redação do Enem, a gente vê que é um material que foi aplicado para a formação dos professores da banca que corrige a redação do Enem. Ele é um material para professor, tá? Eu acabei compartilhando com um monte de aluno, porque eu achei legal aquele aluno que tem interesse. Pode ser que tenha ficado difícil para vocês entenderem a linguagem, porque é um material para prof, tá? Isso aqui é material para prof, então eu resumi, né? Tirei aqui para deixar um pouquinho mais claro para vocês, então vamos à dinâmica da apresentação. Vou colocar aqui do começo. Deixa eu ver quem chegou. Ai, meu Deus. Chegou mais o João, ok. E eu vou, então, para o início. Então, vamos lá. Então, pessoal, redação do Enem, competência 1. Hoje a gente vai ver só a competência 1. Esse material desse PDF aí, ele é muito rico para a formação dos professores que trabalham com o Enem, mas é claro que o aluno espertinho, e a partir do momento que nessa muvuca toda for disponibilizado esse material online, ótimo, porque aqui não tem mais o que assim, ó, estudou aquilo ali,
só se você realmente tiver muita dificuldade para não produzir um texto legal, tá? Então, aqui, ó, tudo começa com, né, como é que vai começar lá a proposta, né? Então, a competência 1, ela inicia-se já na proposta de redação. Essa proposta aqui, ó, que eu vou ler para vocês, que foi, se não me engano, de 2018, ela já traz a necessidade e o chamamento para o aluno se atentar para a competência 1, né? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, então, ao longo de sua formação, que é todo ensino fundamental e médio, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua, pessoal. Fiz uma flechinha aqui, ó. Modalidade escrita formal da língua é a competência 1, né? Então, a partir disso, ele já deixa claro na proposta de redação a necessidade de você atentar para a competência 1. Mas o que é a competência 1 que eles vão avaliar, que vale 200 pontos? É o que nós vamos ver na sequência, né? Que vocês vão agora, nesse slide aqui, que ficou muito bom, na minha opinião, no sentido que esse material é riquíssimo, e ele vem até nos ajudar como professores a orientar vocês. Então, no caso aqui, ó, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, que é a competência 1, sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. 2018, se não me engano, esse tema. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, ponto, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. E aqui no finalzinho, nós temos as outras competências, né? Mas de cara, a primeira competência que aparece é a competência 1. Olha aqui, ó, que é extremamente grifada em negrito aqui, para você ter a noção da relevância. Pontos principais de análise, pessoal. Então, o que é a competência 1? O que os professores da banca vão cuidar no teu texto de redação sobre a competência 1? A estrutura sintática, né, que é a construção das orações e períodos do texto. Essa estrutura sintática faz parte da competência 1, da análise da competência 1. Nós, professores, analisamos como vocês colocam as que é a ordem direta de uma frase em português, é uma estrutura sintática, tem a ver com sintaxe, porque tem a ver com a ordem das palavras na frase. Então, a construção das orações, dos períodos do texto, se eles estão completos, incompletos, se eles dão fluidez ao texto, se eu consigo entender claramente a mensagem dessa frase, dessa oração, desse período, é o que a competência 1, os professores vão analisar. Na competência 1 também, os professores da banca vão analisar a presença de desvios. É bastante enfatizado nesse material a questão da estrutura sintática e a presença de desvios. O que é um desvio para um aluno? É essa diferença que nós temos entre a gramática normativa e a gramática internalizada. Então, o que é a gramática normativa? A gramática normativa é o que tu vem para a escola a partir lá dos teus 5, 6 anos, tu começa a adquirir um conhecimento consciente, racional, abstrato em relação às regras da língua, tá? Então, esse conteúdo vai ser avaliado na tua redação do Enem. O que é a gramática internalizada? A gramática internalizada é aquela gramática que tu nasceu, a tua mãe começou a interagir contigo, teu pai, teus familiares, os teus primos, a sociedade, e você começou a adquirir o português, e você fala, você se comunica, você reconhece frases, você começa a reconhecer algumas palavras no ambiente, ok, isso é a gramática internalizada que você está aprendendo ao longo dos teus primeiros anos. Mas a gramática normativa é o que nós vamos ter que estudar para ver se você vai saber, você vai se desviar ou não. Então, aqui, ó, nesse sentido, a competência 1 traz regras ortográficas e gramaticais, é isso aqui que tu vê na escola, né? Adequação de escolha de registro e de escolha vocabular. É esse tipo de conteúdo aqui que você vê na escola e que o professor lá da banca do Enem vai observar na tua redação, se você domina ou não, tá? Continuando. A competência 1, pessoal, ela é muito similar à competência 4. Por quê? A competência 4, ela lida com a coesão, que eu sempre falo em aula sobre a questão das conjunções, lembra? Então, as conjunções, elas contribuem muito para a coesão, a clareza, a coerência das frases.
Então, hoje a gente vai ver só a competência 1, mas a competência 4 está conectada à competência 1, mas ela está à parte, perceba que só tem 200 pontos só para ela, de tão importante que ela é, mas ela também tem conexão com regras gramaticais, por isso que ela tem uma similaridade com a competência 1. Continuando, aqui, ó, isso aqui vocês têm que saber, pessoal, isso é rico, isso aqui é muito bom vocês saberem o que vocês vão ser avaliados e como vocês vão ser avaliados, né? Então, nessa primeira tabela aqui, ó, a competência 1 diz o seguinte, isso aqui aparece no manual do estudante, tá? Essa aqui aparece no manual do estudante, essa aqui não aparece, essa aqui é para professor, ó. Essa aqui é nossa, que a gente utiliza para avaliar. Então, essa aqui todo mundo já deve ter conhecimento, né? Que a competência 1, ela remete a demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua, que a gente viu lá já de cara no comecinho da proposta de redação. Aí, ó, você vai ser avaliado em 5 níveis. O 0, demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, o coitadinho lá do aluno não sabe nada de português, sei lá o que ele escreveu lá, que vai levar nível 0, né? Ou seja, não tem domínio da língua portuguesa. E o nível 1 demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios. Olha aqui o desvio. Desvios gramaticais. Então, isso aqui é muito forte. Escolha de registro e convenção de escrita. Então, aqui começa a descrever um pouquinho o que é essa competência 1. A 2 demonstra domínio insuficiente, então, o que percebe? 1, precário. 2, insuficiente. 3, mediano. 4, demonstra bom domínio dessa modalidade aqui. E 5, demonstra excelente domínio. Agora, isso aqui é o que tu conhece, né? Mas e o professor? O que significa isso aqui na prática? Aí nós vamos ter que analisar, ó, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, e nós vamos ver no nível 0, eu percebo que a tua redação tem estrutura sintática inexistente, independente da quantidade de desvios, entendeu? Então, a sintaxe é inexistente, ou seja, é como se fosse um texto que tu jogou as palavras lá, o aluno não consegue conectar na ordem as palavras, e fica uma muvuca, uma bagunça, e a gente não tem nem como avaliar, né? E os desvios, enfim, se tiver erro de pontuação, erro de gramática, complica mais ainda. Então, o nível 0, acho que ele nem deve ser raro esse nível aqui, a gente encontrar no português. Estou achando eu, né? No nível 1, estrutura sintática deficitária. Olha só, eu vou observar na tua redação que a tua estrutura sintática está lá, mas tem déficits e tem muitos desvios. Isso aqui é muito importante na avaliação que o professor vai fazer, porque é isso aqui que vai dar a tua nota. Mais adiante você vai entender, eu vou explicar melhor. Nível 2, estrutura sintática deficitária, percebe? O nível 1 e o 2 é a mesma coisa, os mesmos erros vão aparecer de sintaxe, porém aqui, ó, ou muitos desvios também, ou muitos desvios, né? É um ou outro, vai te deixar no nível 2. A 3, estrutura sintática regular e alguns desvios, percebe que os desvios estão diminuindo, né? E aqui há uma estrutura sintática regular, ou seja, não tem muitos erros de sintática, tem alguma coisa ali considerável, alguns desvios, mas vai para o nível 3. 4, o nível 4, né? Estrutura sintática boa e poucos desvios, aqui já tem poucos. E aqui que é onde eu quero chegar, ó. Estrutura sintática excelente. Então, olha só, para te ter excelente na redação do Enem, tu tem que ter no máximo uma falha de sintaxe. E no máximo 2 desvios. Isso aqui você não sabia. A partir de hoje você está sabendo porque o MEC liberou aquele material ali. Então você não sabia porque os professores estavam vendo isso aqui, ó. E aqui hoje tu já sabe, ó. Não tem que ter nenhum, ó, no máximo um erro de sintaxe, de uma frase lá que ficou desorganizada, tá? E no máximo 2 desvios, ok? Eu vou voltar lá para o ambiente do Google Meet só para ver se tem alguma coisa de comentário, tá, pessoal? Porque quando eu abro esse slide eu não consigo acompanhar nada aqui que vocês estão comentando. Não tenho, posso continuar então? Não tenho nada no chat? Posso voltar lá? Então tá, estão entendendo? Deem um sinalzinho aí no chat, ok?
que eu vou voltar lá, porque eu não consigo acompanhar aqui ao mesmo tempo os slides, tá? Voltei. O slide atual. Então, isso aqui, pessoal, voltando, é o que o professor vai analisar. Então, percebam o quão boa tem que estar a tua redação para estar no nível excelente, né? É, no máximo, uma falha e 2 desvios. E esse conhecimento é importante, porque daí depois tu pode entrar com recurso, né? Tu pede para um professor analisar a tua redação, se tu não concordar com a nota e tal. Então, é muito interessante essa tabela ter sido liberada, tá? Continuando. Isso aqui é importante você entender também, para você ver como a banca vai analisar a tua prova, né, a tua redação. Essa situação aqui eles apresentam lá como hipotética, né, naquele material lá que quem já leu, enfim, deve ter observado. Isso aqui é extremamente importante para avaliação. Retomemos a situação hipotética apresentada acima, né, porque aqui eu já recortei lá do texto que eles explicam, que quando acontece assim, ó, ao avaliador se apresenta um texto a ser corrigido, ele contém uma estrutura sintática regular, digamos que está no nível 3, e tem poucos desvios que está no nível 4. Então, quando o professor observou que a tua sintaxe não está regular e que tu tem poucos desvios e que deu um choque de 2 níveis, tu está em 2 níveis, né, diferentes, em casos assim, precisamos nos pautar por uma diretriz muito importante. Textos que tenham características de 2 níveis diferentes devem ser avaliados no nível inferior. Então, tem que cuidar. Então, aqui, ó, se há esse choque aqui da tua sintaxe regular e tu ter poucos desvios, você vai para o nível 3, tá? Então, é nesse sentido que, às vezes, que aqui que vai dar o rolo da variação de notas, né? Porque, muito provavelmente, nem sempre a tua redação vai estar bem perfeitinha aqui, ó, com esses itens. Nem sempre a tua redação vai estar com uma estrutura sintática regular e alguns desvios. Aqui, ó, estrutura sintática regular e poucos desvios, que é o caso da situação hipotética, né? Então, tem um misto de 3 e 4. Na tua avaliação lá, vai prevalecer esse nível aqui, tá? Esses poucos desvios vão equivaler a alguns desvios e tu vai ficar no nível inferior, tá? E a tua nota, então, baixa um pouquinho. Tem que cuidar isso aí. Bom, continuando, daí aqui explica melhor, né? O nível 2, então, uma estrutura sintática deficitária e alguns desvios, poucos desvios e no máximo 2 desvios. Então, aqui está a variação nos desvios, né? Tudo vai encaixar no nível 2. E uma estrutura sintática regular, boa ou excelente, e muitos desvios, percebe? Vai vir para o 2 também. Porque tudo que tu caprichou aqui na sintaxe, mas rateou aqui nos desvios, vai baixar o teu nível. Aqui tu tem poucos desvios até, ó, mas tu tem uma estrutura sintática que não rolou, ficou ruim, vai baixar o teu nível também. Então, tu tem que sempre manter a sintaxe e os desvios em harmonia, para você não perder nota, tá? Continuando, problemas de estrutura sintática. E aí, nós vemos naquele material um monte de dicas de exemplos com as redações dos alunos, dos problemas que a gente encontra. Eu selecionei alguns para vocês terem, assim, ó, a visibilidade da questão e, de repente, reconhecer algumas coisas que acontecem na produção dos textos de vocês e que, às vezes, passa despercebido. O que o professor da banca do Enem vai observar, então? Ele vai observar, né, então, várias coisas eles vão observar em relação à estrutura sintática, tá? Mas aqui, ó, antes de chegar nos pontos, eu coloquei esse trecho lá daquele PDF que diz o seguinte, ó, se um texto apresentar metade dos parágrafos constituídos por um único período e a outra metade corresponder a parágrafos com mais de um período, a estrutura sintática do texto pode ser avaliada como boa ou até mesmo excelente, se for o caso. Isso aqui é uma coisa que eu falo com vocês. Às vezes a gente pega um parágrafo do texto do aluno, lembra? Que vocês começam lá no início do parágrafo e vão até o fim do parágrafo sem botar um ponto. É só vírgula, né? Não tem ponto nenhum, não compartimentou as frases. E aí, se você fizer isso, mas num parágrafo só, você fizer esse período longuíssimo, que não é o adequado, e que marca uma estrutura sintática ruim, mas nos outros parágrafos você colocar uma estrutura sintática correta, você vai ficar com uma boa nota sim também, não vai te prejudicar tanto. Agora, se tu fizer todos os parágrafos da tua redação com essa estrutura sintática inadequada de ficar um período todo sem pontuar,
você vai ter uma nota baixa, tá? Ó, uma outra questão importante que precisa ser esclarecida é quanto à excelência da estrutura sintática esperada no nível 5. Bem legal isso aqui, ó. Uma estrutura sintática excelente admite uma única falha, que é o que eu já falei para vocês. E, além disso, é caracterizada por um texto com certa... Olha só que show isso aqui. E eu já falei isso em aula. Complexidade na construção dos períodos com orações intercaladas, subordinações e até mesmo inversões, que revelam bom domínio da escrita no que tange a organização no interior dos períodos. Com isso, um texto formado apenas por períodos construídos de maneira simplória, olha o que eu falei, não poderá ser avaliado como estrutura sintática excelente, mas boa. Por isso que você, às vezes, fica chocado, mas eu fiz um texto clean, eu fiz um texto limpo, mas você não usou orações complexas. E aí você passa a ideia de que você não tem um bom domínio da língua portuguesa, né? Então, que é uma característica do nível 4, se você tem uma boa estrutura sintática, né? Então, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Porque é o que eu quero passar para vocês aqui, ó. Orações subordinadas, eu já falei em terceiro ano, é um conteúdo de terceiro ano. Então, o pessoal que está no primeiro, no segundo, vai ver mais adiante. Mas você dominando as orações subordinadas, lá no terceiro eu já trabalhei oração coordenada, oração subordinada, adjetiva, substantiva, adverbial, tudo isso demonstra que você tem o domínio de orações complexas e por isso você ganha nota máxima, né? Ó, o que são essas orações intercaladas? São aquelas orações independentes no período que inserem uma opinião, observação, ressalva, advertência. Geralmente, quando você escreve, e aí quando vem uma nova ideia, tu quer inserir ela naquele período e você coloca entre travessões, são orações intercaladas. Isso demonstra que você tem um bom domínio do português e sabe criar esse tipo de frase, né? As orações subordinadas, já falei, as inversões, né? O que são as inversões sintáticas? Isso é um recurso de estilo, né, que a gente cria no português para dar ênfase, para dar uma motivada destacada naquela ideia. A gente vai alterar a posição dos sintagmas, dos conjuntos de palavras na frase, na sintaxe normal dela, a gente inverte essa ordem direta e usa vírgula, e aí tem que usar vírgula, uma vez que tu desconectou a ordem direta da frase, tu tem que usar vírgula, mas isso, se tu bem fizer em português, se tu sabe fazer uma boa inversão, tu demonstra que tu domina bem a escrita do português, entendeu? Então, não é simplesmente só criar frases simples e objetivas. Eu sempre falo para vocês criarem frases simples e objetivas, principalmente porque o aluno ele sai do zero, ele sai do básico, ele sai da frase simplória, que é nível 4, e vai para uma frase de nível 5, que é mais complexa. Mas não tem como tu já de cara sair no nível 5. Tu tem que ir aos pouquinhos galgando, vai subindo e vai melhorando a tua complexidade das tuas frases, né? Tem gente que já está no nível 5, já consegue fazer frases subordinadas bem legais. Agora, tem gente que não, tem gente que tem que ir, aos pouquinhos vai galgando. Então, eu sempre indico para o aluno que tem dificuldade fazer isso. Fica no básico, então. Constrói as frases na sintaxe simples, bem objetiva, frases curtas. Mas, daí tu fica com uma boa nota, né? Mas o ideal seria ficar no nível 5. Deu para entender? Vou continuar, então. Pessoal, o que eles vão avaliar na estrutura sintática? Isso aqui acontece muito nos textos de vocês, tem que cuidar. A partir de hoje, vocês vão saber que os professores olham isso aqui, tá? Os professores da banca do Enem mais ainda. Na estrutura sintática, eles vão cuidar o teu truncamento de períodos. É quando o aluno, ele separa as orações principais das subordinadas. Por isso que eu coloquei aqui embaixo, ó, conteúdo gramatical, orações coordenadas e orações subordinadas é o que vai o professor avaliar o truncamento de períodos. Isso aqui tu vê no terceiro ano, não que tu não tenha visto lá no fundamental, só que tu vai reforçar no terceiro ano. E aí tem que fazer exercícios. Vou ter que ir lá ver quem chegou, pessoal, já volto. Tem um sinalzinho aqui de alguém que quer chegar. Ok, permitir. E já vou voltar, tá? Aqui não tem mensagem no chat, eu volto lá para... Então, isso aqui, ó,
Truncamento de períodos, quando você separa a oração principal da subordinada, quando tem duas orações coordenadas, né, que tem ali, tu teria que usar um mas, um porém, um pois, aquelas conjunções todas que a gente já viu, e você simplesmente isola os períodos, ou as frases, as partes de uma oração que deveriam constituir um único período, tu separa através de um ponto, eles vão te descontar na estrutura sintática, e aí vão te classificar naqueles níveis lá da competência 1. Então, esse conteúdo aqui, quando a gente trabalha em aula, ai, que chato, gramática, que horror, mas isso aqui é que te ajuda a escrever, e é isso aqui que os professores vão olhar da banca do Enem, tá? Então, truncamento de períodos, vamos ver um exemplo, como fica mais claro. Olha só esse exemplo 2. Notamos no exemplo 2 que há um truncamento além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Olha como a menina escreveu aqui, tá, ó, essa marca, esse X roxo, é marca de truncamento que eles fazem na tua redação, ó. Tem 2 truncamentos aqui, ó. Então, olha só como essa frase fica, ó. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, vírgula, deixando a infância de lado para usarem aplicativos que de muitas vezes perigosos e não adequados para menores, tendo em vista que na maioria das vezes tem usuários querendo se aproveitar das crianças. Então, isso aqui é vírgula, pessoal. A pessoa, o aluno, colocou um ponto. Aqui é um gerúndio, uma frase em gerúndio, não pode vir em ponto, porque é uma continuação de frase. Isso é muito comum vocês fazerem às vezes. Então, aqui é uma vírgula, ó. Então, isso aqui é um truncamento de período, vão descontar da tua sintaxe, tá? Aqui, então, vamos ver, ó. As orações subordinadas iniciadas por gerúndio, deixando a infância de lado para usarem aplicativos e tendo em vista que na maioria das vezes tem usuários, encontram-se isoladas. Olha só que legal. Constituindo períodos que foram separados da oração principal. Tu separou isso aqui, que deveria vir vírgula aqui, e deveria vir vírgula aqui, você separou com ponto. Isso significa truncamento de período, vai dar problema, eles vão te descontar alguma coisa daqui, tá? Então, esse aqui é um exemplo de truncamento, isso é muito comum, às vezes, isso porque a gente escreve no fluxo de pensamento, aquele que eu já falei para vocês, e aí acontece esse tipo de coisa, tá? Vamos lá. Outro exemplo, ó. Como se observa, o participante separa com ponto final o adjunto. Esse aqui é um erro crasso, esse aqui foi bem ruim, né? Esse erro aqui vocês não cometem muito, eu nunca observei. Pelo menos os meus alunos, eu nunca observei esse tipo de truncamento aqui, ó. É uma pessoa que não tem muito estudo mesmo, olha só. Ou que vacilou, estava nervosa na hora e fez isso aqui. Nos séculos anteriores ao século XXI, ponto. A manipulação, aqui é vírgula, e a pessoa colocou ponto. Ela separou, né, isso aqui é o adjunto, né, ela separou esse sintagma. E aí, o professor da banca do Enem marcou com um X roxo, ó, que significa truncamento. Vamos ver a análise deles, ó. Como se observa, o participante separa com ponto final o adjunto nos séculos anteriores ao século XXI, o qual deveria compor período com oração, a manipulação era diretamente com a mídia e meios de comunicação. Mas foi separado dessa oração, ó, separou, gerando assim uma frase incompleta. Frase incompleta é caso de estrutura sintática. E aí eles vão descontar, tá? Tem que cuidar isso aqui, ok? Outra coisa que eles vão observar na estrutura sintática da tua redação é a justaposição de orações e ou períodos. Então, justaposição é o quê? Justaposição de orações é quando você tem períodos que deveriam ser independentes, mas que você vai unir eles formando períodos únicos e não deveria, tá? Então, aí é o contrário, aí você está unindo frases que não deveria unir. Lá no truncamento era o contrário, você separou o que não deveria separar, tá? Então, a justaposição, essa palavra aqui por si só, ela significa, justaposição é de unir, né?
sem que nada a separe, lado a lado. Então, justaposição é lado a lado. Tu uniu coisas que não deveria. Então, é a união de orações ou períodos, e não deveria, tá? Nas indicações em X roxo, no exemplo 8, é possível verificar que o participante encadeia uma oração após a outra, gerando uma justaposição que poderia ser corrigida se novos períodos fossem gerados. Então, aqui tem duas marcas, ó, percebe que o aluno começou aqui a frase, realmente, ó, e vem aqui, ó, sem ponto nenhum, vírgula aqui, continua, olha só, continua, e parece que vai continuar ainda mais e não coloca ponto, é tudo uma coisa única, né? Então, tem que cuidar isso aqui. Olha só, continuando aqui, o texto deveria ter sido assim, ó, redigido para que a estrutura sintática se apresentasse sem justaposições. Aqui eles já dão um texto corrigido, né? Vamos ver. Atualmente, a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. Ponto. É de se esperar que a maioria das jovens estejam sendo controlados pela internet, onde geralmente existem vários mundos a serem descobertos através dela, prendendo os usuários que usam através de seus dados a forma que são manipulados. Ponto. A rapidez faz com que os usuários pensem que podem confiar cegamente, já que recebem suas respostas tão rápido e sem êxito, eles se prendem nesse mundo de dados, que é incrível. Dessa forma, há duas falhas de estrutura sintática nesse longo período aqui. E aqui, esses dois casos de justaposição, a banca resolveu colocar 2 pontos e resolveu o problema. Né? Colocou um ponto aqui, ó, atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. Ponto. Ó a ideia completa. Até pela frase a gente lê, a gente vê que a ideia está completa. Aqui precisa de um ponto. E aí bota a letra maiúscula, é de se esperar que a maioria dos jovens, blá, 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 e continua. Aqui também, ó, ponto, né? A rapidez faz com que os usuários... Então, esse tipo de coisa é uma coisa que a gente faz sem querer, né? Porque a gente está nervoso, a gente acaba escrevendo rápido, fluxo de pensamento, e na hora que você vai passar para o rascunho, é uma hora boa de fazer essas correções, né? De colocar os pontos, as vírgulas, aonde tem que colocar, tá? Continuando. Excesso, duplicação, ausência de palavras. Então, isso aqui eles vão observar também na parte da sintaxe, ó. Quando se verifica excesso ou ausência de elementos sintáticos não relacionados a problemas de regência ou de paralelismo. Então, aqui, ó, é quando tu não tá com problema de regência, tu não tá com problema de paralelismo, mas tu simplesmente inclui palavras desnecessárias, né? E aí configura um erro. Olha o exemplo, vai deixar mais claro, ó. Muitos, onde é que tá aqui? Muitos que linha, que letra é essa? Eu quero ver aqui, ó. Muitos, não sou bastante fã, a repetição do artigo, vou ter que ver aqui, porque às vezes eles colocam a tradução aqui dessa letra, que também é complicada. A repetição do artigo as em pelas as redes. Ah, tá, aqui, ó. Muitos já são bastante famosinho pelas as redes. Pelas as redes, não há necessidade desse as aqui. Então, aqui foi marcado, ó, um excesso, né, de uma palavra desnecessária, que é o que está explicando aqui, ó. A repetição do artigo as em pelas as redes caracteriza uma falha de estrutura sintática por excesso. Haja vista que já existe um artigo na contração pelas, óbvio, ele já está aqui dentro, né? Preposição por mais artigo as, então não precisa repetir pelas as redes, é pelas redes, ok? Então é um erro básico, assim, mas tem pessoas que cometem, alunos que cometem, mas não é o caso de vocês. Eu nunca percebi erros de excessos de palavras nos textos. Esse tipo de erro aqui, ele vai ser classificado como erro de estrutura sintática, porque é uma palavra que tu colocou numa ordem errada, inseriu uma palavra lá onde não devia. Agora, outra coisa é você ter uma regência
nominal, um erro de regência nominal ou verbal. Eu vou lá no ambiente do Google Meet para ver se alguém chegou ou se tem alguma dúvida lá, porque eu ouvi um barulhinho aqui, tá? Deixa eu ir lá. Vamos ver aqui. Professora, eu tenho uma dúvida. Quantos pontos podemos colocar no máximo em um parágrafo? Quantos pontos, né? Isso aí é muito relativo à tua ideia. Eu vou voltar lá para o slide. Eu acho assim, ó, se tu vai fazer um parágrafo de 8 linhas, seria prudente que tu fizesse, digamos, né, porque a gente não tem como enrijecer muito o pensamento nesse sentido, mas digamos, se tu tem um parágrafo de 8 linhas, tu faz um período de 2 linhas, ponto, 2 linhas, ponto, 2 linhas, ponto, tu vai ter uns 4 pontos num parágrafo de 8, supondo que as tuas frases ocuparam 2 linhas, né? Mas isso aí pode variar para mais, porque às vezes tu pode ter uma frase bem mais curta, né, Paola? E aí tu vai ter, de repente, 5 pontos, porque você fez uma frase, uma oração mais curta. Então, mais ou menos, né, tirando 8 linhas como exemplo aqui, porque na hora ali você produz no teu pensamento, no teu fluir da mente, na tua organização do momento, mas no meu exemplo eu estou dando 4 a 5 pontos, né? Seria uma ideia, mas isso pode variar, tá, Paola? Obrigada pela pergunta. Vamos continuar aqui, então. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que o excesso, a duplicação ou a ausência de palavras vai ser avaliada na estrutura sintática, tá? Esse exemplo aqui é bem claro. Vamos ver se tem outro exemplo aqui. Não. Então, de estrutura sintática é isso, pessoal. Eles vão observar, ó, vamos voltar aqui. Eles vão perceber a banca, truncamento de períodos, vai ter descontar nota, vai também ter descontar nota por justaposição de orações e ou períodos, isso aqui é o que é mais gritante, porque se acontecer outros erros sintáticos, eles vão descontar. Excesso, duplicação, ausência de palavras, elementos sintáticos, isso aqui também eles vão descontar. Agora nós vamos para os desvios. Então, aqui essa imagem de estudo, né? Nós temos um desvio, porque o caminho correto é o caminho da gramática, né? É o caminho lá da competência 1, que já é de cara colocado na proposta de redação, ou seja, o caminho da escrita formal, do padrão formal de língua portuguesa, tá? Se você não fizer isso, vai se desviar e vai perder pontos na redação do Enem, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Olha que show essa tabela que eles dão lá nesse material. O que é um desvio? Que é um ponto de competência 1. Ó, convenções da escrita. Acentuação, ortografia, hífen, maiúsculas e minúsculas. Eles têm ali naquele material bastantes erros, né? Que mostram e que demonstram que o aluno não tem domínio nem da questão de colocar uma letra maiúscula e minúscula. Às vezes a gente faz isso de rateada, né? A gente cansa de ratear, até professores, adultos, pessoas que têm conhecimento, você, aluno, tem conhecimento, mas às vezes a gente rateia, a gente escreve rápido, acaba sem querer fazendo isso, mas na hora da prova é uma hora complicada, porque você está um pouco tenso, mas você tem que ter um certo domínio e controle emocional para você conseguir corrigir algumas coisas para ter uma boa nota, né? E no dia a dia, se você faz isso, ok, tranquilo, vai lá, corrige, ou, percebi depois que errei aqui a acentuação, a ortografia, maiúscula ou minúscula, mas o problema é na hora da prova, né? Que daí você vai ser avaliado e uma vacilada dessa vai ser considerado um desvio. Né? E é interessante assim, ó, que se você tem um acento, você errou a acentuação da crase, tá? Errou a primeira vez, errou a segunda vez e errou a terceira vez, tem 3 As ali que deveriam ser craseados e você não craseou, eles vão cortar um só, tá? Eles vão desconsiderar um só erro de crase, ok? Aqui, isso aqui é importante, ó, separação silábica, a translineação é importante para a redação do Enem, por quê? Porque eles vão descontar se você fizer erro lá no finalzinho da linha,
da margem, e se tu não souber separar sílaba, isso aqui nem preciso dizer, né? Essas convenções de escrita são todas de fundamental. Isso aqui, ó, a gente vê muito pouco até no ensino médio, né, pessoal? Então, separação silábica, isso aqui, ó, se tu não teve bem lá no fundamental, tu vai arriscar na redação do Enem, né? E eles vão te descontar. É só para te dizer que eles vão te descontar, se tu não separar legal, tá? Gramaticais, isso aqui a gente já vê um pouco mais no ensino médio, ó. Casos de regência, concordância e pontuação. Paralelismo sintático, emprego de pronomes e crase. Então, isso aqui tudo é conteúdo, principalmente regência, concordância, emprego dos pronomes eu trabalhei no segundo, isso aqui a gente trabalha no terceiro, regência e concordância. Pontuação, a princípio, a gente não trabalha, no máximo no primeiro ano. Crase também vem no segundo, terceiro. E paralelismo sintático é questão de estilo, a gente pode mencionar a qualquer momento. Então, isso aqui, ó, são desvios gramaticais. Se tu errar alguma coisinha aqui, eles vão te descontar também, tá? Escolha de registro, informalidade ou marca de oralidade. Isso aqui tem muito nas redações do Enem, porque é óbvio que vocês estão numa época, uma fase de progressão de aprendizagem do domínio correto da língua, e a oralidade da gente, né, principalmente dos jovens, é uma oralidade mais marcada pela informalidade, e às vezes, sem querer, você expressa no texto escrito como você fala. E isso é muito comum, então a gente acaba observando essas marcas da oralidade no texto de vocês, e isso não é legal, porque eles vão descontar, eles vão considerar um desvio, tá? Então, é melhor evitar. E ali, tudo isso aqui, ó, pessoal, tudo isso aqui tem vários exemplos naquele material lá. Então, é bem prático, né? Eu não coloquei aqui para não ficar maçante a aula, mas tem bastante coisa lá de exemplos para você se concentrar e ver como é que a banca avalia. E a escolha vocabular, são as escolhas lexicais imprecisas, ou seja, se você bota umas palavras aí que surge na tua cabeça, umas coisas que tu acha que tem aquele sentido, ou tu quer passar um sentido e escolhe a palavra errada, e aí acaba causando uma certa incoerência dentro do texto, que é essa análise semântica que o professor faz dos sentidos, né? Da relação do vocabulário com o sentido, que semântica é a palavra para sentido. Então, pode acontecer isso, né, pessoal, do professor lá da banca também te descontar. Então, percebe o quão perigoso é isso aqui? Né? Olha só, isso aqui é muito perigoso, porque esses desvios, eles te acompanham, esses conteúdos, todo o ensino fundamental e médio, e, a princípio, pressupõe-se que você já tem esse conteúdo para produzir o teu texto, a tua composição, né? Então, hoje, eu acho, principalmente a galera do terceiro ano, se não está estudando para o português esses conteúdos gramaticais, que de repente inseridos e memorizados vão ajudar vocês até na redação do Enem, duvido que a gurizada vai estudar tudo isso aqui de novo para poder fazer redação do Enem. Então, é uma coisa que já deveria estar na tua gramática, entendeu? Tu já deveria ter dominado isso. Claro que você tem como se sair, ou fazendo aquela coisa que eu disse, fazendo frases curtas e objetivas, pelo menos tu garante um texto bom e regular, né? De repente não é o texto de nível 5, mas tu consegue fazer um texto regular, um texto bom, que vai te dar uma boa nota e tu garante a tua entrada na universidade, tá? Alguns apontamentos gerais, então, já fechando, lá nesse material tem alguns apontamentos que eu acho bem legal aqui a gente rever. Por exemplo, ó, a avaliação da competência 1 deve ser feita de modo que o participante não seja prejudicado por sua caligrafia. Então, olha só que legal, isso aqui é uma generosidade deles, né? Porque, digamos, se a tua letra a tua letra não é tão boa, ok? Mas deu para ler, você não vai ser prejudicado. Agora, tipo assim, tem letras, né? Por exemplo, eu em sala de aula, tem letras que eu não entendo, eu até desconto, né? Porque você não consegue entender a ideia que o aluno quer passar. Mas aqui, ó, eles tentam fazer ao máximo que você não seja prejudicado pela tua letra. Eu acredito que o professor, se ele não entendeu que tu escreveu pela tua letra muito garrancho, ele vai ter descontar alguma coisa. Mas a tendência, eles são bem justos, a tendência é de não te prejudicar, tá?
Ó, palavras estrangeiras grafadas incorretamente não devem ser consideradas desvios. Assim, se o participante escreve fake news ou notebook, não consideraremos desvio. A exceção em 2018 foi a palavra internet, que por estar presente na própria proposta, foi considerada desvio quando grafada incorretamente. Então, se ele, de alguma forma, eles dão a palavra estrangeira ali, e você vacila, como no caso da internet, eles vão te descontar. Se não, se tu escrever aportuguesado aqui, né, eles não vão te descontar porque é palavra estrangeira. Ok, outra generosidade deles, que eu achei bem legal. Obrigatoriamente exigiremos que adjuntos adverbiais com 3 ou mais palavras, adjuntos adverbiais longos, estejam isolados por vírgulas quando deslocados no final da oração, sua posição esperada. Isso aqui eu também faço muito. Eu sempre, quando tenho sintagmas adverbiais, os adjuntos, eu sempre taco lá uma vírgula, né? Mesmo os curtos, eu acabo, às vezes, colocando vírgula, porque marca uma certa coesão e coerência, ajuda. Então, isso aqui, ó, é bom prestar atenção, tem que colocar vírgula, tá? Atenção! Desvios de convenções da escrita, de escolha vocabulário e de escolha de registro devem ser contabilizados uma única vez para cada vocábulo com desvio que se repete. Assim, se o participante escreve Brasil com letra minúscula e repete o desvio em outro momento do texto, devemos contar apenas um desvio, que é o que eu falei da crase lá. Se tu errar 3 As que deveriam ser craseados, tu não colocou a crase, eles vão considerar uma vez só o desvio, tá? Entretanto, desvios gramaticais devem ser considerados sempre que ocorrerem. Dessa forma, se o participante escreve questão a ser combatida, então aqui tem uma crase antes de um verbo no infinitivo, que nunca vai crase antes de verbo, tá? E num outro momento escreve problema a se discutir, devem ser considerados 2 desvios. A exceção para essa regra é só para casos em que o participante comete um desvio gramatical na mesma estrutura. Então, aqui, como aqui é uma outra situação, ó, mesmo que envolva a crase, porque aqui tem o C antes e tal, eles vão considerar 2 desvios, tá? A exceção para essa regra é só para casos em que o participante comete um desvio gramatical na mesma estrutura. Por exemplo, ao escrever no que diz respeito a usuários, aqui está errado, ó, usuários masculino plural, não vai crase, tá? O participante comete um desvio. Caso ele repita essa mesma estrutura no seu texto, por exemplo, com respeito a usuários, de novo, aqui, ó, não contabilizaremos esse desvio que se encontra na mesma estrutura, respeito a usuários. Mesma ideia, né? Mesma ideia. O professor vai ter essa capacidade de análise, ele que vai decidir lá se você está repetindo erros iguais ou se você está fazendo novos erros, novos desvios. Então, isso aqui é uma coisa que eles deixaram claro naquele material lá para o professor avaliar, mas a gente tem completamente autonomia, né, de ver aqueles erros ali, se são o mesmo tipo de erro, aí uma vez só desconta. Erros diferentes desconta várias vezes, tá? Atenção, isso aqui é interessante, ó. Nomes próprios grafados incorretamente não devem ser penalizados, então eles não vão descontar se você escreveu o nome de algum autor ali, que é uma estratégia argumentativa, você citar alguém, alguma autoridade, alguma pessoa que tenha expertise naquele assunto. Então, assim como desvios como, por exemplo, Augusto Pullman, e aí você colocar August Pullman e R.J. Palazzo, ou colocar Palácio, ou casos como Hegel, colocar Hegel, Rousseau, né, porque Sartre, Nietzsche e similares não devem ser considerados. Então, se vocês grafarem incorretamente os nomes, mais uma generosidade da banca do Enem, eles não vão penalizar vocês, porque são nomes, né, que de repente você lembrou do autor, mas não lembrava direito como escrever, então eles não vão te sacanear nesse sentido, né, por exemplo, lembrar de Nietzsche, né, escreveu errado Nietzsche, então, e às vezes alunos memorizam algumas citações filosóficas que são, que já estão preparadas para serem colocadas no texto, e às vezes dá branco lá, escreve o nome errado, mas eles não vão penalizar,
tá? É importante lembrar, no entanto, que nomes próprios grafados com letra minúscula devem ser considerados desvios. Assim, aí, por favor, né? Tu não vai colocar um nome próprio, Augusto Pullman, tudo com letra minúscula. Aí eles vão descontar. Pessoal, aqui, ó. Então, aqui, ó, estamos chegando próximo ao fim da apresentação. Aqui eu acho legal, assim, ó, para você entender, então, ó, o nível 5 e aqui, ó, como eles vão avaliar o nível 4, a diferença, né? Então, a redação para ser nota 200, aqui, ó, na questão da competência 1, ela vai ter 2 desvios, ok? 2 desvios e uma falha de estrutura sintática, tá? E aí isso é possível, e aí mesmo assim você vai ganhar o 200, tá? Você vai ganhar 200 na competência 1. Agora, e você fica no nível 5. Agora aqui, ó, nível 4, você pode ter 3 desvios, ok? E não ter nenhuma falha de estrutura sintática. Ou você pode ter 2 falhas de estrutura sintática e um desvio. Isso vai te deixar no nível 4. Então, percebam como vai variar a avaliação do professor, né? Para encaixar a redação no nível que tem que ser. O mais tranquilo é esse aqui, ó. O mais tranquilo é o nível 5, porque não tem erro. É 2 desvios e uma falha de estrutura sintática que eles determinaram. Agora aqui, ó, nível 4, nível 3, 2, como a gente viu lá atrás, varia bastante. Então, você tem que saber essas regras para ver se você foi prejudicado, né? E o professor também, o professor que é o professor do aluno, que quer acompanhar ele na redação do Enem, tem que saber essas questões para poder defender o aluno depois, se for preciso. E aqui vem a tabela, e aí você vai ver assim, ó, nível 1, 40 pontos, nível 2, 80 pontos, nível 3, 120, nível 4, 160 e nível 5, 200. E aqui você tem a competência 1, né? Dependendo do teu nível, de acordo com estrutura sintática e desvios, você tem essa pontuação, que vai somar, então, competência 1, 2, 3, 4, 5, cada uma vale 200, vai dar a nota 1000 da redação do Enem, tá? Mas percebam que aqui a competência 1, ela é extremamente importante, né? Porque você pode, se você fizer uma falha de estrutura sintática e 2 desvios apenas, você fica aqui, ó. Muito provavelmente, se você errar algumas coisinhas, você vai ficar aqui, ó, no nível 2, 3 ou 4, né? De repente, o nível 1, ninguém vai ficar, porque todo mundo tem um certo domínio, né? Mas aqui, você pode ficar aqui nesses níveis aqui, ó, e também vai te dar uma boa nota. Imagina, tirar 120, 160, é ótima nota, né? Bom, pessoal, seria isso, né? Deixa eu ver aqui. Estão me vendo? Deixa eu voltar aqui agora. Estou aberta a perguntas, tá? Deu bem 1 hora certinho os slides, né? Então, eu resumi, eu fiz um resumo filtrei aquele material lá, que é específico para professor, material muito bom, e agora, nas próximas aulas, eu vou resumir cada das outras competências para passar para vocês. Mas esse material é muito bom, vai ficar gravada essa aula, vou deixar quem acessar esse link depois vai poder acessar, e quem quiser os slides, eu posso enviar daí, porque a princípio, né, como é da oficina, eu vou manter, considerar a aula gravada para acesso do slide, mas se quiser muito, eu envio. Estou aberta a dúvidas, quem gostaria de comentar alguma coisa, estão praticando a redação do Enem, como é que tá? Deixa eu ver aqui. Tudo tranquilo? Vou tirar aqui do chat. Ok? Vocês querem encerrar ou querem tirar uma dúvida? Gabriel, tudo tranquilo? Então tá. Mais algum comentário? Não? Tranquilo? Então, assim, ó, pessoal, essa competência 1 trouxe as orientações. Percebam o nível de
profundidade que ela tem, né? Porque ela pressupõe todo um conhecimento do fundamental e médio. Então, o quão importante, né, na aula de português, a gente absorver todos aqueles conhecimentos, as orientações gramaticais, para que vocês possam produzir uma redação legal, tá? A princípio, a competência 1 era isso, ok? Então, eu ainda estou naquele esquema de aceitar redações que vocês estão fazendo em casa, vocês podem me mandar por e-mail para que eu corrija. Tem algumas que eu já corrigi, eu andei parando de corrigir redação, mas agora eu vou voltar. Eu tenho que corrigir da Paola, acho que me mandou uma extra, o Vinícius também me mandou uma extra, o Gabriel, acho que me mandou uma extra também, não me lembro se eu já retornei para vocês, porque eu corrigi algumas, mas ficou outras para corrigir. Então, aos poucos, assim, eu vou dando retorno. Mas continuem se dedicando, que vocês vão se sair muito bem, né, na redação do Enem, e eu acho que esse material que o MEC disponibilizou aí, ele vai ajudar muito vocês, e principalmente nós, professores. Eu aceito de qualquer tema, isso. Aí tu só me manda, Gabriel, o tema que tu escolheu, ok? Eu coloquei no grupo lá, eu coloquei na sala de aula do G-Classroom lá, eu coloquei alguns temas. Eu não me lembro se era sobre tecnologia, coronavírus, né? Alguma coisa assim. Se quiser fazer aquelas lá, pode fazer, né? Lá tem 2 temas que eu deixei lá, tipo, para aluno que tem interesse em fazer. Pode ser qualquer coisa, né? Como agora a gente está com o calendário em stand-by, então está tudo no nível do extra, né? Quem quiser fazer, está fazendo por iniciativa própria, me passe e corrige. E quando a gente voltar, aí sim, aí eu vou poder avaliar e dar nota. Mas, por enquanto, é só para ajudar vocês mesmo a fazer essas composições, para não ficar parado e não perder tempo, né? E continuar estudando, tá bom? Então, pessoal, 4 horas, eu vou dar por encerrada essa oficina, né? E aí eu vou preparar a competência 2, e eu espero vocês, então, na próxima aula, para a gente dar sequência. Eu vou enxugar, filtrar aqueles materiais lá, porque eles são bem extensos, né? E aí eu enxugo e passo as informações que vocês precisam para melhorar os textos de vocês, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Aí, assim, vai ficar gravado, quem quiser rever essa aula, é só clicar nesse link aí que vai ficar disponível, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem, fiquem bem. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp e aí a gente vai conversando e eu vou orientando vocês, tá bom? Abraço, tudo de bom para vocês. Vou lá então. Tchau, tchau. Deixa eu ver só se tem alguma dúvida aqui. Não.